CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, hoje nós temos várias enquetes aqui em todas as nossas plataformas para saber o que os ouvintes pensam sobre bateria de celular. Sabe que no YouTube eles estão bem divididos agora entre rede social e os aplicativos de mensagem? Aquilo que come a bateria da gente, a gente nem dá conta? Vamos falar dos outros? Dá pra gente atualizar? Dá sim, Vamos Fernanda. No nosso Fala Aí, que é nosso canal aqui de troca de mensagens com você, ouvinte, que você também pode participar. Só mandar uma mensagem no 992994297, aparecendo por aqui pra gente. Ó, quem é então o maior vilão da bateria do seu celular? Segundo os nossos ouvintes, o que dispara aí como consumo maior são os aplicativos de mensagem, em seguida as redes sociais e em terceiro lugar, os jogos. Então, os aplicativos de mensagem aí seguem como a aposta dos ouvintes como vilão da bateria. Por aí, Sara? No Instagram também quem está ganhando são os aplicativos de mensagens com 67%. Em seguida vem as redes sociais. Os jogos nem aparecem aqui no Instagram. Quem manda aqui são esses dois mesmo. Isso. O Giovanni está dando uma dica aqui de que ele acha que a gente deveria voltar à época das baterias maiores e removíveis, viu? É isso, André? Oi, Fernanda. Bom, essa questão, essa dica, só a gente entrar exatamente no tema do comentário de hoje. Esse comentário do Giovanni é bem interessante, viu? De voltar as baterias a serem as baterias removíveis, né? Inclusive na Europa, inclusive é um assunto que eu até separei como destaque dessa semana. A Europa aprovou uma resolução de que a partir de 2027, até 2027, na verdade, os celulares todos devem ter, os novos, né, devem ter a possibilidade do usuário remover a bateria e trocar a bateria por ele mesmo, não precisar da assistência técnica. O problema disso é que, primeiro, os celulares vão ficar mais caros e, segundo, os celulares vão ficar mais vulneráveis, porque hoje os celulares são lacrados porque eles são à prova d'água. Se eu tenho a possibilidade de abrir o celular, colocar uma outra bateria e fechar novamente, o fechamento nunca vai ser perfeito como foi no fabricante. E aí os celulares vão ficar vulneráveis à água. Será que isso realmente é importante? Será que os usuários vão valorizar isso? Porque as baterias estão melhorando a cada dia. O consumo de bateria está ficando cada vez menor dos celulares e a durabilidade cada vez maior. Será que compensa isso? Bom, isso é uma questão que a gente vai ver mais à frente, né, para isso. Mas, voltando ao tema de hoje, né? O gasto realmente de bateria, né? Eles acontecem principalmente por causa de alguns vilões ou inimigos que tem dentro do celular, né? E principalmente pelos aplicativos que ficam rodando em segundo plano, ou seja, não é aquele aplicativo que você está interagindo diretamente no celular, mas aplicativo que você está executando no celular, mas que você não está exatamente interagindo com ele especificamente. Em geral, um dos serviços que mais gastam energia em segundo plano é a localização do GPS, né? A detecção do GPS, a localização do GPS. A conectividade móvel, ou seja, principalmente Wi-Fi, 4G e 5G, também tem alguma carga, principalmente quando você está fazendo um download ou atualizações, né? Ou transmissão de conteúdo, ou mesmo assistir algum vídeo, também isso consome bastante a bateria, né? Outro vilão importante é o brilho da tela, né? Quanto maior o brilho da tela, maior é o consumo de bateria, né? Então, essa é uma questão importante também nesse caso. Além de, obviamente, alguns aplicativos que têm uma escrita, né, uma construção ruim, e com isso eu tenho problemas de consumo excessivo da bateria, nesse caso. Alguns aplicativos, principalmente aqueles que ficam buscando informações continuamente, mesmo em segundo plano, por exemplo, os nossos ouvintes aí falaram de rede social, é verdade, né? A rede social, quando chega uma mensagem para você, ele te avisa, né? Exatamente isso, né? Então essa é uma questão. A outra questão é a questão, por exemplo, de o próprio WhatsApp, os mensageiros instantâneos também para isso, né? Isso também é um problema. Por quê? Porque eu tenho ele tem que ficar coletando, né, informações o tempo todo, indo lá no servidor do WhatsApp para saber se aí você tem uma mensagem nova, se chegou alguma coisa nova para você. Isso também é uma questão, né, um problema. Então, essa é uma situação. Uma coisa interessante, né, é que os dados armazenados, né, basicamente insignificante, ou seja, se você tem a sua memória do seu celular está cheia, isso não faz com que eu tenha um gasto excessivo de bateria para isso. Então, como economizar bateria nessa situação, né? Então,
Por exemplo, esses aplicativos que prometem economizar a bateria, ao encerrar aplicativos que estão rodando em segundo plano, são hoje completamente inúteis, porque tanto a Apple quanto o Android já tem recursos internos no próprio sistema operacional que monitora isso, inclusive te indica quais são os aplicativos que mais consomem bateria no seu próprio celular. Se você entrar lá na questão de administração do celular, tanto no Android quanto no iOS, ele vai dizer qual é o aplicativo que mais consome da bateria e que mais consome o plano de dados, né, nesse caso. Então, essa é uma questão importante que você já pode utilizar o sistema operacional a seu favor, nesse caso, né, para esse item, né? Alguns aparelhos, inclusive, têm uma chamada modo de economia de energia, em que ele diminui o brilho da tela e ele controla mais detalhadamente os aplicativos que estão consumindo a bateria para isso. Então, realmente hoje a bateria é uma preocupação, a gente está o tempo todo, né, usando maciçamente os celulares para isso, e a gente precisa ter uma forma de tentar reduzir esse consumo de bateria pelos aplicativos, né, e pelo próprio aparelho. Nossos ouvintes estão se entregando aqui, olha, do que mais consome, viu? Vamos lá, Ju. O Ney compartilhou com a gente, até brincando por aqui, né? Respondi ele num tom aqui de rir pra ele, porque eu achei engraçado. Eu já joguei esse joguinho, ele fala do Candy Crush, Fernanda. Quem nunca? Quem nunca, né? E ele falou que ele acha que a culpa é do joguinho. Será, Gilberto? Consome bastante. Jogos que exigem bastante de animação gráfica, na parte lá de processamento, né, consome bastante bateria mesmo. É só observar que o celular, quando você joga, normalmente fica bastante quente, né? Se tá esquentando demais o celular, é porque exatamente está consumindo bastante a energia da bateria. Ah, e é isso. Na hora que começa a esquentar, tem que parar, né? Tem que tirar até da tomada, não é mesmo? Exatamente, porque isso, a temperatura, né, alta, né, tanto na hora da carga quanto na hora do uso, né, ele pode degradar a bateria. Então, a vida útil da bateria vai ficar menor por causa disso. É um processo químico, né, que calor em excesso acaba prejudicando a bateria. Isso. Hoje em dia, Gilberto, eu compro o celular pensando na duração da bateria. É verdade, e muitas pessoas... Uma coisa interessante, Fernanda, que você comentou, que é uma tendência do mercado, tá? A gente viu até algum tempo atrás que a competição entre os fabricantes era quem tinha a melhor câmera. Quem tinha a câmera melhor, com maior megapixels, para isso. Isso ficou mais ou menos estável agora, porque as câmeras são mais ou menos iguais entre todos os aparelhos. Agora, a grande competição entre os fabricantes está exatamente isso que você falou, na bateria. Muitas dessas pessoas estão escolhendo o seu aparelho não pela câmera, não pela capacidade, mas pela autonomia da bateria. Isso virou um diferencial agora no mercado. Isso. Vamos tentar ouvir aqui mais uma participação? Isso, tem participação chegando em áudio. Gerson mandou uma dúvida. Rapaz, meu celular tem 3 anos e no meu caso está acontecendo o inverso. Eu estou notando que a minha bateria, ela é original, né? Ele é um Samsung A55. A minha bateria está descarregando mais rapidamente no dia a dia. Antigamente eu carregava ela à noite, no dia seguinte ela estava 100% carregada e durava o dia todo. Hoje, quando eu carrego, mesma coisa, 100%. Quando eu vejo assim, 5, 6 horas da tarde, está com 25%, 15%. O que pode estar ocorrendo? Se há uma tendência das baterias, como você falou, serem cada vez mais sofisticadas e terem uma... E aí, Gilberto, deu para entender? Deu para entender, claramente. Então, pode ser um problema da bateria, especificamente, que está chegando perto da vida útil. 3 anos é um tempo relativamente curto, né? Ou seja, hoje as baterias duram mais do que isso, né? Ou seja, mantém a carga, né, num nível alto há mais tempo do que isso. Diria que 4 ou 5 anos até de uso do aparelho. O que pode estar acontecendo aí, o nosso ouvinte ele tem que avaliar, primeiro, se o hábito de uso, né, o uso que ele faz do celular mudou ao longo do tempo. Se ele instalou outros aplicativos diferentes que agora estão consumindo bastante energia. Então isso é uma situação, ou seja, se o uso do aparelho mudou ao longo desse tempo. No começo ele tinha um certo uso, a bateria durava bastante e agora não tem tanto uso assim. Uma outra questão que ele tem que observar, os aplicativos que ele instalou, né? Nessa questão. E uma outra questão interessante também é o local onde ele está utilizando, se ele mudou de local. Por quê? Quanto mais longe a gente está das torres de celular, mais forte é o sinal que o celular tem que emitir para fazer chegar esse sinal até a torre. E quanto mais potência ele tem que imprimir no sinal, né, mais bateria vai gastar também. Então, se ele
trabalhava num lugar, por exemplo, que era perto de uma torre, né? E agora está trabalhando num local que está mais afastado dessa torre, é também uma possibilidade do consumo de bateria ter aumentado por causa disso. Então, ele tem a questão do uso do aparelho, a questão dos aplicativos que ele está utilizando no aparelho, né? Ou seja, como é que funciona, e até do local que ele está hoje, né? Utilizando a maior parte do tempo o celular dele. É isso. Ô, Gilberto, hoje também é dia do golpe, tá aí, né? Exatamente. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. A gente sabe que os golpistas sempre se aproveitam de temas que estão em voga para poder tentar fazer suas vítimas, né? A gente está próximo da Copa do Mundo, e Copa do Mundo, né? A criançada já está esperando o famoso álbum de figurinhas da Copa, com todos os jogadores das várias seleções em relação a isso, pois os golpistas começaram agora a inundar a internet com uma série de anúncios falsos desse álbum da Copa do Mundo, né? E aí ele tem lá um Pix, você paga e, na verdade, não vai receber álbum nenhum, porque aquilo é um golpe nessa questão. Então, muito cuidado com essa situação. A principal forma que a gente tem visto aqui, que eu tenho visto pelo menos de aplicação desse golpe, é quando o valor de venda desses anúncios falsos é praticamente metade do valor do álbum original. Então, ou seja, se você tem um anúncio, né, na internet com valores muito baixos, né, isso pode ser um indicativo de que aquele anúncio é um golpe. E é importante que você vá ao site oficial, o site lá da FIFA, o site oficial da FIFA, que tenha essa referência exata de qual é o local correto de fazer essa compra do álbum de figurinhas. Então, muito cuidado com isso. É isso. Ó, tenho mais perguntas para você, Gilberto. O Marcelo, a primeira participação dele aqui é que ele acha que as redes sociais consomem muito a bateria dele. Mas ele diz o seguinte: meu celular é relativamente novo e ele só carrega até 80%. Por que isso? Isso já é da bateria mesmo. Se a bateria, né? Pode ser um problema do carregador, mas eu acho difícil. Se ele puder testar com outro carregador, se com outro carregador ele vai até 100%. Mas, em geral, esse tipo de sintoma a bateria já está no final da vida útil e não consegue mais carregar 100% da bateria. Então, ou seja, mas eu inicialmente eu faria um teste com outro carregador para ver se o sintoma continua nesse caso, e se não for, se não adiantar, né, com o teste de um outro carregador, e aí eu realmente teria que levar na assistência técnica para que o técnico dê uma olhada nessa bateria. Tenho mais uma aqui. O Edson disse que para ele o aplicativo da Uber é aquele que zera o celular, a bateria vai. E ele usa muito, viu? O aplicativo do Uber é um daqueles casos que eu comentei em que ele fica o tempo todo fazendo solicitações ao servidor do Uber, né? Se tem algum tipo de chamado, se tem algum tipo de oferta de corrida para ele, né? Então ele fica o tempo todo fazendo. Além disso, o aplicativo do Uber usa o GPS, que também é um grande vilão de bateria dos celulares. O perfil AD, ele tá me dizendo o seguinte: bateria é igual carro, quanto mais usa, mais consome. Oi, Fernando, acho que falhou um pouco. O perfil AD, né, mandando mensagem pra gente, ele diz o seguinte: quanto maior o processador, maior o consumo, e é igual carro. Ele diz quanto ele mais roda, ele mais consome. Ele está fazendo uma comparação de carro, processador e bateria. Então, na verdade, essa é uma relação mais ou menos, né? Porque assim, os processadores mais rápidos e mais novos, eles realmente, teoricamente, quando eles estão na potência máxima de uso, eles consomem bastante bateria, mais do que os mais antigos. O que acontece é que esses processadores mais novos, eles na verdade, eles têm escalas de processamento. Então, quando você está precisando de pouco processamento no celular, ele também consome uma quantidade muito pequena de energia. Ele só vai ativar toda a parte do processador e toda a carga que ele tem se você vai utilizar aplicativos que são de grande consumo, tipo jogos, né, tipo animação gráfica, tipo edição de vídeo, né, no seu celular. Aí sim o processador ele vai ser utilizado na sua potência máxima, e aí a carga da bateria vai ser utilizada de forma maior também em relação a isso. Mas eles são, nesse caso, os processadores mais novos de celulares são bastante inteligentes, né, para tentar exatamente minimizar o consumo de bateria e aumentar a autonomia da bateria. O Livingstone está me pedindo para você falar um pouco do Power Bank, já que a gente está falando de bateria, né? É uma mão na roda. Agora, esses casos de explosão fizeram agora, inclusive, uma nova orientação da ANAC de que a gente não pode mais utilizá-los nas aeronaves.
Exatamente, desse jeito. O Power Bank, né, ele tem apresentado alguns problemas como esse de explosão, né? Eles ficaram muito, muito populares e eu diria assim que o controle de qualidade dos Power Banks tem caído bastante, né? Até pelo volume de venda que ele tem de marcas estranhas, desconhecidas, né, para isso. E aí realmente ficou complicado, né? Você levar, por exemplo, uma Power Bank para dentro de um avião, né? Ou dentro de um local, até dentro de casa também, né? Não é isso. A gente teve alguns eventos aí já relatados de Power Banks que enquanto estavam carregando pegaram fogo nesse caso. Então esse é um problema assim. Se alguém precisa de Power Bank, a minha recomendação é usar Power Banks pelo menos de marcas que sejam conhecidas, que sejam confiáveis, né? E evitar marcas que você não tem nenhum tipo de histórico, não conhece, né? Porque você não tem ideia do controle de qualidade da produção daquele equipamento. Tem mais participação chegando, Fabrício compartilhando aqui um áudio, vamos ouvir. Fala galera, bom dia. Então, eu tenho um iPhone também e o carregamento em até 80% é uma função que tem lá na função bateria, você libera ele para carregar acima de 80%, entendeu? Ele compartilhou sobre essa função no iPhone. Isso. Como funciona, Gilberto? Uma função ele disse que... Bom, Gilberto? Oi, tô vendo. Pode falar, Gilberto, a gente está te ouvindo. Não, então, essa função realmente existe no iPhone, né? Que é diferente do nosso ouvinte, que na verdade ele falou que ele estava carregando a 100% e agora está carregando só até 80%, então, ou seja, não deve ser essa função, mas realmente no iPhone existe esse recurso, né, de você limitar a no máximo 80%. Isso é uma ideia de você tentar preservar, né, a vida útil da bateria, não carregando até 100%. Isso basicamente é meio questionável isso hoje, porque todos os sistemas de carregamento de bateria de celulares modernos, hoje, diria modernos, que eu digo dos últimos 3 anos para cá, eles são inteligentes. Eles fornecem uma quantidade de energia grande quando a bateria está com a carga baixa. À medida que a carga vai chegando perto do 100%, essa quantidade de energia que é fornecida para a bateria vai diminuindo até ficar quase nada, né, nesse caso. Então, ou seja, os fabricantes já pensaram nisso também, né, na situação de preservar e aumentar a vida útil das baterias. Tem mais participação. O Bruno Federici compartilhou com a gente que ele só resolveu o problema da bateria dele quando ele desativou os aplicativos para uso somente em Wi-Fi. Ele disse que deixou poucos aplicativos para o uso em 5G. Ajuda, Gilberto? Assim, ele falou que desabilitou do 4G, é isso? Tipo, só usa quando ele tiver rede aberta. Então, essa é uma situação interessante que ele pode ser colocado, porque o tráfego de 5G ou de 4G também consome energia, né? Se a gente colocar numa escala, né, o Bluetooth é o que consome menos energia, o Wi-Fi está no intermediário e o 4G e 5G está acima do Wi-Fi. Então, ou seja, por causa de potência de transmissão. Então, realmente, o 4G e 5G, eles consomem mais bateria. Se ele coloca apenas quando faz sincronização via Wi-Fi, por exemplo, ele vai ter um consumo menor de bateria. É isso. Gilberto, a gente volta então na sexta, não é mesmo? Sexta-feira, exatamente. Sexta-feira estamos de volta. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Obrigado aí à produção. E a sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.